Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos dar continuidade aqui no vídeo anterior, sobre Mateus 24, vamos fechar esse capítulo. E a parábola da figueira também está exposta nesse capítulo, tá, meus amados irmãos? E se der tempo eu vou tecer alguns comentários aí sobre o que está acontecendo para deixar vocês ligados na fé. Sobre a fé, eu vi uma coisa interessante esse final de semana, que Jesus, ele diz assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, ou seja, você tem que prestar atenção em tudo que Jesus fala. Por isso que tem Bíblias que as palavras de Jesus estão em vermelho. É para você prestar atenção, é aquele destaque, né? Tudo que o Jesus fala tem um sentido, porque ele é uma parábola, irmão. O grão de mostarda é uma das menores, isso aí já foi pregado, uma das melhores sementes que existem e proporcionalmente ela se torna uma grande árvore. Só que ela tem outras características. A semente de mostarda, ela tem uma resistência fora do comum. Pode passar coisa por cima, entendeu? Você pode pisar que ele não se desfaz. A semente é uma armadura, né, que tem. Então, olha só, Jesus está comparando uma semente com a sua fé. Ela tem que ser resistente, entendeu? A outra característica também, além de ela se transformar em uma grande árvore, é que ela não é híbrida, ou seja, ela não consegue se misturar com outras sementes. Um monte de engenheiros ambientais, cientistas tentaram fazer isso, mas não, eles não conseguem fazer com um grão de mostarda. Então, ou seja, é uma coisa que nasce pequena, mas resistente, tá? Incrivelmente resistente, e ela não se mistura, irmãos. Entendeu? Ela não se mistura, ela vai crescendo, ela se transforma numa grande árvore. E a árvore na Bíblia é o símbolo do ser humano. Então, nada de nenhum exemplo que Jesus usa não é à toa. Só que a palavra de Deus diz, em Provérbios, diz que a honra dos príncipes, né, é cavar o tesouro em busca de quê? Das revelações da palavra de Deus. Então você pega tudo que Jesus fala. Já foi pregado sobre o sal, depois eu posso dar uma explicação sobre o sal. É farpa, né? Tudo que Jesus usa, relâmpago, igual eu falei aqui em Mateus 24. E você pode ver que Jesus, ele nunca usa nenhum exemplo à toa. Por isso que as palavras dele se tornam atemporais e não vai passar, entendeu? Olha só, eu tinha parado aqui no versículo 31, mas o irmão ontem pelo WhatsApp, ele achou interessante pedir um pouco mais de explicação sobre as mulheres grávidas. Eu vou tentar ser breve aqui para poder continuar o vídeo, para tentar resumir e explicar para vocês a dúvida do irmão. A mulher grávida, irmão, olha o seguinte, porque a mulher é o símbolo da igreja, já, pela substituição espiritual, para quem acompanha meus vídeos já sabe disso. E a criança pequena, ela significa a obra de Deus, entendeu? Então, você pode ver que Paulo fala que ele já está saindo, tipo assim, você já estão saindo do leite para o alimento sólido. Quando você vai para o livro de... o livro de Daniel, quando eles vieram do cativeiro, Nabucodonosor, né, por ver em Daniel um grande potencial político para ajudá-lo na Babilônia, eles oferecem manjares para Daniel, mas Daniel fala o quê para o cozinheiro? Não, ó, eu quero legumes e água, alimento sólido. Água é a palavra. Aí o copeiro do rei falou, não vou fazer isso, porque o faraó mandou te dar manjar. Os manjar é os prazeres do mundo, entendeu? Ele falou, não, eu quero água, a palavra de Deus, e alimento sólido. E a palavra diz que ele ficou mais gordo, entendeu? Então, quando você sai da condição de ser uma criança na fé, você sai do leite para o alimento sólido. E aqui Jesus está falando da mulher grávida, ou seja, a obra ainda está sendo gerada, a semente, e também está dizendo que as que estão amamentando. E eu tinha explicado no vídeo anterior que uma mulher dessa, num momento de grande perigo, igual Jesus está descrevendo aqui, ela tem desvantagem de mobilidade em relação às outras pessoas. Mas Jesus está sendo extremamente, bem mais abrangente aqui, porque ele está falando de uma mulher grávida, ela já, um barrigão, ela já perde locomoção por si. Uma mulher grávida não pode ficar correndo, né, irmão? Pode
ficar balançando o feto ali, provocar até um aborto espontâneo. E a mulher que amamenta, como é que ela faz? Ela pega a criança nas mãos. Então ela fica com as duas mãos ocupadas na obra. E mãos fala de fazer a obra. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, o que Jesus está falando? Tudo aquilo ali da mulher grávida é que os neófitos na fé, os que vão resolver ler Bíblia nos últimos tempos, vão fazer correndo e tem grande chance de ser enganado pelo anticristo, que virá, se possível for, para enganar os escolhidos. Aí eu estava explicando para o irmão que foi assim, cara, até a gente que é maduro na fé, a gente dá uma balançada diante de tantos acontecimentos, né? A gente dá uma vacilada aí. Tu imagine quem é novo na fé, irmão. Aí qualquer um que falar qualquer coisa, leva. É a mesma coisa de negócio de eleição. Qualquer um que é contra o Lula, as pessoas já estão alçando a herói. E aí, mas e aí? Vai bater de frente com o Supremo? Que é o verdadeiro problema? Não, a gente vai fazer acordo. Que acordo? Quer dizer que vai continuar a mesma coisa, é isso? E é muito diferente, irmão, o negócio de PSDB, com PT. Não é. Só que vai vir com uma outra roupagem, mas vai continuar te enganando e continuar na mesmice. Você tá me entendendo, irmão? Então, até para quem tem consciência disso, às vezes dá uma balançada, tu imagine para quem é imaturo. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está fazendo um alerta. Fique. Ele faz uma série de alertas, irmãos. Ele está falando aqui, ó, da mulher. São dias terríveis para mulheres grávidas e para que estiver amamentando. E orai para que sua vossa fuga não ocorra no inverno nem no sábado. O inverno, ele é um período, tu pode ver, é um período que você gosta muito de ficar em casa. E o sábado é o que na Bíblia? O Shabá, o dia do descanso. É o dia que você tem que ficar em comunhão. Jesus, todas essas instruções que ele está dando para você ficar em comunhão, irmãos. Entendeu? Quando você está em comunhão, no conforto do teu lar, por isso que eu falo para você, eu não trabalho mais dia de domingo e nem de sábado a partir de 2 horas. É o tempo que eu vou dedicar para fazer algumas bricolagens aqui em casa que tá precisando, né? Botar prateleira, essas coisas. Lavar a louça, e domingo eu cozinho para minha esposa, para tirar ela da cozinha e dar uma folga para ela também. E dar uma folga de mim também. Porque por incrível que pareça, irmão, quando eu deixo sair desse computador aqui para lavar uma louça para a cozinha, é uma folga para mim. Que para a mulher é um trabalho doméstico. Então é um dia para você ficar com a sua família. É um dia para você curtir aquilo que você ganhou durante a semana. A sua folga. Tu tá me entendendo? Por isso que Jesus ele fala do sábado e do inverno. Você pode ver que no inverno, lógico que tem outra revelação em cima disso aí, né? Das estações do ano. Que a volta dele vai se dar no verão. Tá? Isso aí é estudo aí para meio metro, vamos dizer assim. Mas ele também está falando nesse sentido. No inverno, parece que o inverno te convida a isso, a você curtir mais a sua folga, ao invés de você ficar batendo perna na rua, porque tudo é ruim. É chuva fina, é frio, entendeu? Inclusive os Uber são mais caros, a mobilidade fica reduzida. Então parece que é um dia para você ficar realmente na sua cama, no seu sofá, lendo Bíblia, entendeu? Orando, curtindo. Por isso que Jesus falou assim, esse período é sagrado para você. Então ora, e ele está falando também, ora para que não ocorra durante o inverno e no sábado. Mostra também que o evento final não é uma data fixa no momento de Deus, no calendário de Deus. Senão Jesus teria sido específico, ou nem teria falado isso aqui. Ele falava assim, ó, a fuga vai ocorrer durante o inverno e no sábado. Não, ele está falando para você orar para que não. Ou seja, o pai pode adiar, pelo menos um pouco, para você ter tempo de curtir. Aí ele fala de quem está na Judéia, fuja para os montes, no alto. Aí ele fala aqui também que quem está no telhado não diz. Mas irmão, tu já parou para pensar nisso? Quem é que fica em cima do telhado? A não ser para consertar alguma coisa. Caixa d'água, um vazamento de telha, né? Fazer uma manutenção lá em cima, varrer as cacas de pombo. Quem é que fica em cima de telhado, irmão? O telhado serve para nos proteger. É Jesus mais uma vez está falando. Não é só você buscar as coisas que estão no alto, é você permanecer nas coisas que estão no alto. Tu tá me entendendo? Parece que não faz sentido aquele que está em cima do telhado. Ele podia falar aquele que está no 2º andar, mas tem um telhado em cima ainda. Ele está falando aquele que está já no alto,
Cuidado para que você não desça, ou seja, cuidado para você não ser enganado. Meus amados irmãos, esse movimento que está acontecendo aí, eu estava falando aqui, as pessoas comemorando a prisão de Bolsonaro, de inocente, não sei o quê, comemorando a morte lá do cristão Charlie Kirk. Meus amados irmãos, eu me lembrei de uma frase do Augusto Nunes, jornalista. Ele disse que esse pessoal de esquerda, eles sentem mais prazer em comemorar a derrota de uma pessoa do que a própria vitória. Quando o Lula ganhou no primeiro mandato, com quase 70%, eles, em vez de ele comemorar, eles foram atrás dos 29%, dos 30%, 31%, sei lá, que não votou no Lula. Ou seja, eles sentem mais prazer na perseguição. Sabe por quê, irmão? Porque eles não têm nada de bom para oferecer. Então para de pensar que uma pessoa que comemora um assassinato de um pai de família e que comemora a prisão de inocente, para de pensar que essas pessoas vão se converter. Elas não querem, elas ficam fazendo pergunta para te testar, para te irritar, para te tirar da graça. Seja sábio. Elas não querem mudança para melhor. Elas querem te arrastar para a mesma lama que elas estão. Será que vocês não estão percebendo isso, não? Por que Jesus fala para não dar pérolas ao porco? Por que Jesus não deu nem confiança para o primeiro ladrão arrogante da cruz? O primeiro arrogante da cruz estava com a arrogância de Jesus. Não estava querendo o amor de Jesus, a salvação de Jesus. Ele estava querendo escapar da cruz e usando Jesus como escada. O outro não, o outro foi humilde, reconheceu que Jesus nada fez, reconheceu que ele que estava na cruz lá, o Dimas, era pecador. Tudo é o contrário do que o primeiro ladrão faz. Aí Jesus vira para esse, que esse estudou Jesus, esse sabia que era Jesus. Agora o outro Jesus não dá nem confiança, irmão. Então para de ficar dando confiança. A Bíblia mostra que Pilatos, para querer escapar aí da questão aí, botou Barrabás do lado de Jesus. Não tem uma linha de diálogo. Não tem nada dizendo nos 4 testamentos que Jesus pelo menos olhou para o lado e falou assim, cara, para com essa vida de bandidagem aí, vem para mim. Não, não tem. Jesus não dá confiança, irmão. Sede meus imitadores como sou de Cristo, diz Paulo. Se Jesus não dá confiança para ladrão, eu não vou dar. E nem para os adoradores de ladrão. É dar pérolas aos porcos. Vocês estão me entendendo aqui até essa parte? Aí Jesus aqui do 29 ao 31, ele dá uma nuance de um outro evento. Mas olha aqui, o que chega aqui a partir do versículo 32, Mateus 24, versículo 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, pois quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Jesus, em uns versículos anteriores, ele está falando para a gente orar para que a nossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ele está falando de estação do ano. Tem estudos da cesta de fruto acho que é de Jeremias, e tem muitas coisas em Isaías também, dizendo especificamente, provando que a volta de Jesus ela vai se dar no verão, porque a chuva serôdia é uma chuva, uma pedrada que dá para amadurecer o fruto, e os frutos se dão no verão, nesse caso aqui. Então ele está falando, aprendi com a parábola da figueira. A figueira é uma árvore, entendeu? E Deus vê como humano. Aí é o que eu falo para vocês, Deus ele enxerga, quando você vê a palavra nação na Bíblia, pode ser uma nação mesmo, um país, com vários tipos de habitantes, tá? Com uma espécie de rei, um tipo específico de rei, e pode ser pessoas, tipo de pessoas. Por exemplo, olha aquela nação, gente, que é tão desprezível que eu até esqueço. Tinha falado dela aí que fica rindo dos outros. Esqueci o nome dessa nação. Tem oráculo contra ela. Eu esqueci, agora me fugiu. Você pode ver que era uma nação mesmo, que se aliava, né, a tudo que era contra Israel. A destruição de Israel causava felicidade nessa nação. Você não conhece pessoas assim também? A pessoa não fala nada, não ajuda nada, a tua felicidade dói nela, mas quando você tropeça, quando acontece algum impropério contra você, algum revés contra você, ela comemora, chega a sorrir. Edom, o nome dessa nação é Edom.
E por que Deus julga Edom com o mesmo peso, mesmo ele não atacando fisicamente? Porque o próprio Deus explica, você não atacou porque você não tem poderio. Ou seja, é covarde, não tem condições de encarar frente a frente, ficar armando e rindo na surdina. E justamente porque você riu do teu irmão, que você vai entrar no mesmo peso do juízo. Está escrito no livro de Ezequiel e em várias outras passagens do Velho Testamento. Edom, ela é uma nação, mas também é aquela pessoa. Então ele está dizendo aqui a parábola da figueira. A figueira é Israel. Nesse caso é o estado físico de Israel, que também representa os crentes, os servos do Senhor. E você pode ver que Jesus ele fala assim, ó, da mesma forma vós, como virdes todos os acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. E com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando ele fala com certeza, ou em verdade, aí ele está fazendo uma afirmação peremptória, irmão. Então, quando Jesus falar que não passará essa geração, que geração? Ele está vendo, ele está falando a partir da parábola da figueira. Ele tá falando o seguinte: quando seus ramos se renovam, houve uma diáspora. Então, os judeus ficaram milênios espalhados pelo mundo. E houve uma promessa que eles iam voltar a se reunir, que ia voltar a ser uma nação física. E isso se deu em 1947, com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, que foi uma maneira que a recém-criada ONU resolveu para compensar Israel por ter sofrido os horrores do Holocausto, que a história registra 6 milhões de judeus, mas já tem historiadores falando em 40 milhões de judeus mortos. Entendeu? E não é muito difícil acreditar na versão dos historiadores. Mas mesmo 6 milhões ou 40 milhões foi um grande holocausto, porque o Führer, bigodinho ali, queria eliminar de forma física. Tá? O que o Führer está fazendo, irmão, é mais ou menos o que a esquerda hoje está fazendo. É o mesmo sentimento, é o mesmo demônio. Porque no final ele quer isso mesmo, extermínio físico. Por isso que quando morre uma pessoa que pensa diferente dele, eles comemoram. Tu tá me entendendo? Então uma maneira de compensar isso aí que a ONU arrumou era criar um Estado para eles, que bate com a parábola, bate com as 70 semanas de Daniel. Tu tá me entendendo? Então, quando você vai lá, é um salmo, um provérbio, agora eu esqueci, que ali no salmo está explicando o quanto é uma geração. Aí ele está dizendo que uma geração chega a 70 anos, uma geração dura 70 anos, podendo chegar a 80, mas é enfado e cansaço. Ou seja, minutos finais. Tem muita gente que deseja a eternidade, viver muito tempo, mas você pode ver que depois dos 80 você perde completamente a mobilidade. O meu sogro morreu com 92 anos, mas ele parece que volta a ser criança. Começa a sair sem autorização, perde a memória. Uma vez ele estava no ponto do ônibus, uma vez ele falou que queria ir para Magé porque ele tinha um sítio em Magé. Nunca teve nada, sempre morou aqui em Duque de Caxias. Aí começa a aprontar, aí começa a requerer cuidados de adulto, assim como uma criança. Então não é Deus, ele sabe o que faz, ele dá uma série de anos, de décadas para a sua vida, para você fazer o que você tem que fazer nessa terra. Depois disso é enfado e cansaço. Você está me entendendo? Ou seja, você tanto trabalhou na sua vida, durante a sua juventude, a sua vida adulta, aí você passa a dar trabalho. Quanto mais você vive, quanto você passa a dar trabalho para as pessoas. Lógico, não são todas as pessoas. Eu conheço a pessoa que fez essa casa aqui, a estrutura mesmo dessa casa, quase 70 anos de idade, uma saúde. O velho anda de bicicleta, então tem velhos e tem velhos, irmão. Tu tá me entendendo? Mas a gente tá falando de geração. Mas é de fato, a gente vai perdendo um pouco esse senhor. Agora ele fez isso aqui, foi há 2 anos atrás. Ele disse que ele não tá mais trabalhando com isso. Ele chegou numa idade que ele vai curtir os bens dele e ele está certíssimo. Entendeu? Ele vai curtir o que ele conquistou com o trabalho dele. Com mestre de obra, o pedreiro já ganha bem, o mestre de obra ganha mais ainda. Então, ele vai curtir, que ele não tem mais saúde para ficar subindo em telhado, botando telhado, fazendo coluna em lugar alto, igual aqui, né? E ele tá certíssimo. Então tem velho e velho. A gente tá falando de uma geração, tá? Então,
Se você fazer, aí que vai entrar a matemática. 1947, com mais 70 anos, a 2017, não é isso? 2017. A gente está em que ano? 2025. Bota mais 10 anos, 2027. A gente está em 2025. Mas para quê, Ricardo? Para acabar tudo que Jesus está falando? Não, querido. Ele está falando de perseguição. Jesus ele não está falando de destruição de terra. Ele está falando de uma perseguição vindo de uma força maligna que, se possível for, vai enganar os escolhidos. Tu tá me entendendo? Que ele mesmo chama de um período de uma grande tribulação. Ele está falando de princípios de dores. Ele está falando de mundo invertido. Praticamente pela matemática. Eu não estou afirmando nada aqui, porque eu vou te explicar, porque o Jesus mesmo explica no versículo seguinte. Mas eu estou falando que em 2027 é o 80 do enfado e cansaço. Por que eu falo que, apesar de a gente não afirmar a data, eu posso afirmar que a gente já está no limiar dessas coisas? Primeiro, que eu expliquei no vídeo passado que as coisas que estão acontecendo são inéditas. E segundo, é que Jesus está falando de uma geração. E já é pacificado que a figueira é Israel. Então é só você usar a matemática. Tu tá me entendendo, irmão? Porque que ele... Olha aqui, olha assim. Então vamos continuar. Versículo 36, ó. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente ao meu Pai. Aqui ele está dizendo, mais uma vez, que a destruição não é um evento fixo no calendário de Deus. Com que base eu afirmo isso? Com base no livro de Jonas. Porque Deus deu 45 dias para destruir, porque o pecado de Nínive já encheu o balde de Deus, a paciência de Deus se esgotou, então ele manda ainda assim ele manda um profeta para avisar, para ele pelo menos preparar a alma dele, que em 45 dias Nínive seria destruída. Como o povo se arrependeu, o povo de Nínive, a partir do rei se arrependeu, então Deus foi ir. Não é que Deus revogou, entendeu? Deus se arrepende porque a palavra dele é mais forte. Tu tá me entendendo? Assim como o negócio de trânsito, quando tu vai na autoescola, tipo assim, quem é que tem prioridade? É o carro da polícia, do bombeiro no sinal vermelho? Sim, eles têm prioridade, eles podem passar no sinal vermelho. O carro da polícia, o carro do bombeiro, uma ambulância. Mas tem um veículo que ele é acima de todos, que todos têm que respeitar o sinal vermelho. Que isso, cara? É o trem. Você já viu onde tem aquela cancela, não sei, onde a linha férrea tem que atravessar uma rua? Por quê? Porque se a ambulância desrespeitar aquilo ali, o trem que não tem freio vai arregaçar ela, vai morrer motorista da ambulância, o paciente vai morrer tudo, não vai adiantar de nada. Por isso que eu falo que a pressa não adianta de nada, a não ser um socorro. Então sempre tem uma instância maior nesse caso. Então qual é a instância maior a ponto de fazer Deus voltar atrás numa palavra dele? A própria palavra dele. Por quê? Porque ele não tem prazer em destruir. Se ele não tem prazer em destruir, então basta o povo obedecer os preceitos da palavra dele que ele anula. Nesse caso de Nínive, do livro de Jonas, ele foi adiado, porque Nínive não existe hoje. Então a palavra de Deus se cumpriu, mas não nos 45 dias que ele determinou, irmão. Existe Nínive hoje? Ela foi destruída. Porque aquilo ali, aquele arrependimento, aquele andar correto, também não durou muita coisa, não. Não durou muito tempo. Assim como as pessoas que Jesus ressuscitou, Lázaro, aquele menino lá que ele tocou no caixão, eles morreram. Você está me entendendo, irmão? Eles morreram. Não está me entendendo? A permanência, a eternidade é só quando Jesus fechar essa história. Então, você pode ver que Jesus ele faz questão, preste atenção que ele é uma parábola, irmão. Tudo que sai da boca dele, olha só, a respeito daquele dia e hora, por que ele não falou ano, se já tinha conceito de ano? Porque o ano dá para você saber. O dia e a hora não. Por que o dia e a hora não? Por causa do fuso horário. Jesus estava até considerando isso. O Japão, o horário é diferente daqui, a Austrália é diferente daqui, os Estados Unidos é diferente daqui, 6 horas, outro é 24 horas, o horário da Espanha é diferente, e tem cristão em todos os lugares do mundo. Por isso que ele fala o dia e a hora, mas o ano dá para saber. Pelo quê, Ricardo? Pelos acontecimentos. Mas para fazer o quê, Ricardo? Para ficar firme na fé, para ficar no telhado, para ficar no alto, irmão.
E eu não estou falando de subir morro, não. Parece subjetivo esse conceito, né? Buscar as coisas que são do alto. O que é buscar as coisas que são do alto? A justiça de Deus. É você não se indignar, não entrar em modinha. Se está todo mundo mentindo, não minta. Se está todo mundo comemorando assassinato, não comemore. Não faça isso. Se trair é legal, não traia. Tu tá me entendendo? Se Deus falou A, fica no A, irmão. Se o mundo tá falando B, fica no A. Isso é buscar as coisas que são do alto e permanecer no alto. Porque se você fizer isso, irmão, Deus vai te dar paz. E se você tiver paz, a primeira coisa que tu vai cortar é esse sentimento de revolta e de pé na porta. Que na verdade você está com o umbigo preso nesse mundo. As pessoas estão tristes, estão choramingando por causa da prisão do Bolsonaro. Primeiro, não está enxergando o grande teatro que eles estão fazendo aí. Entendeu? E segundo, é porque está com o umbigo preso nessa terra. Está preocupado com a terra. Eu falei no Facebook, eu escrevi lá, querido, catástrofe para servo do Senhor é boa notícia. E muita gente me chama de maluco, ou de insensível. Não, querido, é a paz que o Senhor dá por eu permanecer nas coisas que estão no alto. Mas permanecer de maneira lógica, irmão, não é de maneira mecânica nem religiosa, não. 37, como aconteceu nos dias de Noé, aleluia. Assim também se dará por ocasião do Filho do Homem. O que acontecia com Noé? Noé não era chamado de maluco? Deus, qual é a ordem que Deus deu para Noé? Para construir uma arca onde? Lá em cima no morro. Todo mundo sabe aqui que não se transporta um navio por caminhão nem por avião. O navio, uma arca, sei lá, uma embarcação de grande porte, médio porte, tem que ser, o máximo que você vai ver é uma lancha, né? Uma lanchazinha, uma canoazinha sendo transportada por um carro na estrada aí, somente quando as pessoas vão para o litoral aí durante o feriadão. Mas grandes embarcações ela é feita numa doca seca, em cima de troncos ou plataformas, que quando ela está pronta ela é jogada no mar. Então se Noé estava fazendo, que estava dizendo que era no alto, mas por que era no alto? Porque Deus tinha falado que a chuva ia ser tão forte, e não havia chovido na terra ainda, que ia ser tão forte que ia subir. Entendeu? Ao invés de Noé fazer lá embaixo, ele fez lá em cima porque vai aproveitar que a água vai subir, já vai fazer a função da doca seca. O que tu acha que esse povo estava achando de Noé? Maluco. Mas quem é que escutou a voz de Deus? Foi Noé ou foi o povo? Quando o bicho pegou, quando eles viram mesmo que a água estava subindo, estava morrendo um monte de gente, o que eles foram fazer? Foram lá bater. Não, agora, querido. O capítulo seguinte é a parábola das 10 virgens. Se você está acompanhando a leitura, aproveita e lê aquilo ali. Agora, depois que o noivo vem, agora que você vai querer encher teu azeite? O que Jesus está usando Noé? Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio. Até o dia que Noé entrou na arca, se casando e oferecendo matrimônio. Aqui parece uma redundância, um erro de tradução, mas não é não, meu. Casando, quem está falando casando literal mesmo. A pessoa estava até casando, tendo uma mulher, essas coisas. Até porque no vídeo anterior eu falei que Deus, ele disse para você se multiplicar durante o cativeiro, para que o povo dele não morra, para se cumprir as profecias. Mas casando-se, ele estava falando associação. O casamento é uma associação com as trevas, com o mesmo pensamento das trevas. Por isso que eles foram dizimados, entendeu? Eles estavam se associando às trevas e vivendo a vida normal. Aqui, casando, se dando em matrimônio, é vida normal. Comprar, vender, comer, beber, pagar as contas, entendeu? As pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Que as pessoas pensam que vai vir um monte de destruição, coisa aí, quem sobreviver, fica aquela destruição, ficar olhando para o céu. Não, meu filho, vai vir ser dias normais, tá? Você que está esperando uma explosão, bomba atômica, apagão aí, não é assim não, tá? Vai ser em dias normais mesmo. Igual aqui, ó, eu tô fazendo um vídeo aqui, Jesus pode vir, vup. Tu tá me entendendo? É dias normais, ele tá chamando a atenção para isso. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Está dizendo igreja também. Trabalhando, né? Quem é que vai ser arrebatado e outra vai ser deixado para trás? Aqui está pensando na terra. Um dia eu vou trazer aqui a passagem, tá, no Evangelho de João, de Marta e Maria. 2 igrejas. Uma
ocupada com serviços terrenos, e a outra escutando o mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é que levou a bronca? Eu vou trazer essa, em nome de Jesus, vou trazer sim, que é muito interessante aquilo ali também. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, o dia, não é o ano, tá, irmão? Contudo, entender isso. Se o proprietário de uma casa soubesse que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. É aquilo que eu estou falando para você, irmão. Assim como você vai num restaurante para alimentar o seu corpo físico, você bebe água, você come comida, bebe refrigerante para matar a sua sede. Quando você vai numa igreja, quando você fica em comunhão, quando você ora, entendeu? Quando você medita na palavra, quando você congrega, você está alimentando a sua alma. Então você não fica muitos dias sem comer porque você sente fome. Por isso que Jesus está falando. Esse é o conceito de vigilância. Continue comendo a Bíblia, continue bebendo a água, que é a palavra de Deus. Continue orando em comunhão. Você não sabe que dia ele vai vir, mas se ele vir, você já vai chegar e falar: pô, Jesus, demorou, hein, Jesus? Ó, tu vai até brincar, irmão. Mas só que tudo em volta vai estar destruído. Deus me deu vários sonhos sobre isso. Incrível isso. Ele dá sonhos avançados para quem está mais avançado. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou da sua casa para lhe dar alimento a seu devido tempo? Olha, falando de alimento aqui. Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando eu voltar, encontrar agindo dessa maneira. Com certeza eu vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, comer e beber com beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. E o Senhor punirá com toda severidade e lhe darás lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dente. Mais uma vez Jesus está falando, terminou aqui, tá, o Mateus 24. Mais uma vez Jesus está falando de vigilância. Aqui ele já está usando a palavra do servo, que Deus deu um monte de coisa para ele cuidar, ou seja, a palavra dele, a pregação, as almas. E se essa pessoa, né, ficar comendo e bebendo como os beberrões, ou seja, se associando com os beberrões, ele vai dançar, irmão. Porque a palavra dele é diferenciada, ela é a luz do mundo. Por isso que Jesus ele faz uma série de alertas. Vocês entenderam agora Mateus 24? Definitivamente. Todos os alertas de Jesus é para você permanecer nele, nas coisas que estão no alto, não se desviar e não ficar se associando a pessoas escarnecedores. É você manter a sua fé, mesmo que o mundo te chame de maluco, de doido, de insensível. Se mantém firme, irmão. Como eu falo, eu não posso falar para você fazer uma coisa que eu não experimente. Eu não posso te dar uma coisa que eu não tenho. Eu tenho paz, irmão, esperança e a fé, a certeza, a convicção que isso tudo está acontecendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que está no comando. Ele é o melhor arquiteto de nações que eu já conheci na minha vida. Eu confio em Jesus. Se está escrito, eu tenho paz. Se Ele tiver de descer a mão, que desça. Ainda que eu faça a oração de Abacuque: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. A tua ira é justa, mas lembre-te da misericórdia para que nós não pereçamos. Tá bom, irmão? Tá concluindo o vídeo, junto com a parábola da figueira também, tá? Posso fazer o próximo vídeo de Marta e Maria, que é muito interessante, tem a ver com isso aí, tá? Não deu para comentar coisas políticas, mas deixa pro próximo vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.